Fala Mais Saúde. Oferecimento. Beneficente Portuguesa. Tradição e tecnologia avançada para cuidar melhor de você. Estamos no Maio Cinza e o Fala Mais Saúde de hoje traz a importância sobre o diagnóstico precoce do câncer cerebral. O objetivo é informar melhor a população e tirar dúvidas frequentes sobre a doença. E aqui no estúdio eu recebo o doutor Daniel Serfati, que é neurocirurgião geral, um médico premiado que nos dá a honra aqui da presença dele para tirar tantas dúvidas e orientações importantes. Muito bom dia, doutor Daniel. Bom dia, Priscila. Agradeço o convite mais uma vez por estar aqui com vocês. Então, para a gente entender quais são os sintomas ali que podem servir de alerta, uma simples dor de cabeça pode não ser tão simples assim? Exato. Só um minutinho, eu vou lhe passar esse microfone aqui. Repito a pergunta para o doutor. Então, uma simples dor de cabeça pode não ser tão simples assim? Exato. O que pode chamar mais a nossa atenção é um sintoma progressivo e começa de maneira leve e aquele sintoma ele vai se mantendo. Ou déficits neurológicos. Então, uma dor de cabeça que vem piorando ao longo do tempo, ao longo dos dias, começa a ter sinais de alerta. Por exemplo, perda visual, fraqueza de um lado do corpo, diminuição da sensibilidade de um lado do corpo. Isso chama a nossa atenção para a possibilidade de um câncer cerebral. Agora, nem todo tumor cerebral pode ser um câncer, doutor? Perfeito, isso que você falou é bastante importante. Se a gente for ver no Brasil, estatística Brasil, nós temos cerca de 12 mil pessoas com câncer cerebral por ano. Mas se a gente for fazer a estatística para tumores cerebrais de maneira geral, incluindo também os benignos, daí vai bem mais do que essa estatística que o INCA nos fornece. E qual é a diferença entre um câncer cerebral benigno, maligno? Como fazer essa identificação? Bom, o que nos faz diferenciar um tumor maligno de um tumor benigno Só uma pergunta antes disso. Quando a gente fala câncer, ele já é maligno? Quando a gente fala de câncer, a gente já consegue determinar como malignidade. Tá? Agora, quando a gente fala de tumores benignos ou malignos, aí a gente tem uma diferenciação. Tá? Então, o tumor maligno é um tumor que tem infiltração. Ele infiltra as células ao redor dele. Já o tumor benigno, não. Ele é um tumor que ele empurra as células para o outro lado. Isso não quer dizer que, por ele ser benigno, ele não deve ter bastante atenção para ele também. Até porque, dependendo da localização que ele estiver, ele pode ser pior do que um tumor maligno em uma fase precoce. Então, a grande questão do Maio Cinza é a conscientização para que as pessoas notem o quanto antes estes sintomas estão ocorrendo para que possa ser tratado e prevenido de maneira precoce, com isso melhorando a qualidade de vida, melhorando os sintomas pós-operatórios que o paciente pode precisar fazer uma cirurgia, ou, no caso, para você monitorar se de fato é um tumor que vai precisar de cirurgia ou não, até porque existem vários tratamentos alternativos além da cirurgia hoje em dia. Muito embora a cirurgia ainda seja o principal tratamento para tumores cerebrais. Inclusive, doutor, eu quero fazer um chamado ao nosso telespectador que nos acompanha. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida com relação a esse assunto, que é tão importante, até diante da orientação aqui do doutor Daniel, de ter um diagnóstico precoce, né, para evitar que essa doença progrida e tenha danos, né, irreversíveis. Então, pode encaminhar a pergunta para a gente. Inclusive, a gente faz até uma homenagem a uma colega que nós perdemos por conta de um tumor maligno, uma colega jornalista muito querida, que há quase 2 anos partiu. A Thaís Belém, se a mãe dela, né, a família estiver nos acompanhando, e quem conviveu com a Thaís viu de perto o quanto essa doença é devastadora, né? Embora a Thaís tenha conseguido tratamentos ótimos, tenha passado por cirurgia, infelizmente ela partiu, né? Não foi possível. E nesse caso, quando o senhor fala um tumor benigno na cabeça, né? No cérebro, podendo ser até mais devastador, o porquê disso? São os efeitos colaterais? Depois um pós-cirúrgico pode deixar lesões? Certo.
Tem alguns tumores que são muito piores do que um tumor maligno. Por exemplo, um tumor maligno cortical alto, que a gente consegue retirar com certa margem de segurança, a gente trata e resolve. Isso daí fica resolvido. Agora, um tumor benigno, em regiões críticas, como a base do crânio, que é uma região que tem muitos vasos, tem muitas artérias, tem nervos no entorno dele, nessa região a cirurgia se torna muito mais complexa. Então, quando o tumor cresce muito, a cirurgia se torna muito mais difícil. Então, descobrir isto de maneira precoce é que vai fazer toda a diferença no desfecho, no prognóstico do paciente. E mesmo retirando esses tumores, podem haver sequelas? Sim, sim. O risco de ter sequelas após uma cirurgia é notório, até porque ao lado do tumor existem células nervosas que são responsáveis pelas mais diversas funções. O nome é maio cinza, né, por conta justamente de ser relacionado à substância cinzenta do cérebro, né? Então, a gente, no entorno da região do cérebro, em toda a região cerebral, nas células cerebrais, alguma função aquelas células têm. Então, isso depende muito de acordo com a localização que ele está. E essas sequelas podem ser motoras, falha nos movimentos, na voz, cognitiva? Perfeito. Então, em regiões, por exemplo, como no giro pré-central, é uma região do cérebro, uma região mais frontal, que a gente pode ter sequelas motoras, principalmente. Então, um lado do corpo é responsável, o cérebro um hemisfério cerebral esquerdo, por exemplo, é responsável pelo movimento do lado direito. Então, se você tem uma lesão nessa região do giro pré-central, na região frontal da cabeça, o lado direito, o lado contralateral, ele vai ficar mais fraco. Então, cada região deste giro é responsável por determinada função do corpo. Então, uma é pela mão, outra pela perna, outra pelo braço. Então, isso daí varia muito de acordo com a localização. Se pegar na região mais posterior, na região occipital, então você vai ter um déficit de visão. Então, se pegar mais na região temporal, aí você pode ter déficits de fala, de audição, entendeu? Doutor, e para a gente finalizar, existe uma faixa etária em que tumores cerebrais são mais frequentes ou não? Sim, a faixa etária mais frequente é em idosos, né? E os tumores cerebrais eles são mais frequentes nas mulheres, de maneira geral. Mas ele também pode acometer crianças, tá? Então, a gente não deve excluir as crianças, até porque existe um número bem razoável, bem alto, de crianças que têm tumores cerebrais, e a gente sempre deve prestar atenção, em especial nas crianças, porque crianças com tumores cerebrais, elas não têm a facilidade de falar como nós adultos. Então, mudança de comportamento, aquele marco que a criança tinha adquirido e que ela perdeu, então ela falava, depois parou de falar. O que aconteceu? Então, isso tudo nos chama a atenção para a gente poder investigar para que o neurocirurgião faça o tratamento de maneira precoce. Então, a grande conscientização do Maio Cinza é essa. Identificar precocemente, tratar precocemente, reduzir as sequelas e melhorar a qualidade de vida do paciente. Tá certo, doutora Thaís, por exemplo, que nós perdemos, né, por um tumor cerebral maligno, tinha 27 anos, uma jovem promissora, jornalista, que estava em plena carreira, né, em plena atividade profissional. Então, embora ela tenha feito e recorrido a tudo que foi possível, né, nós a perdemos. Então, minha solidariedade, né, à mãe da nossa colega, porque o senhor vindo aqui traz à tona tudo que nós acompanhamos nesse caso. Então, muito importante que esse maio, né, cinza, sirva de alerta para outras pessoas, outras famílias, e que os pacientes, né, procurem um médico, procurem identificar por que dores de cabeça, por que algo está mudando em seu corpo. Muito obrigada, doutor Daniel Serfati, e seja sempre muito bem-vindo ao Fala Mais Saúde, aqui no Fala Pará. Muito obrigado mais uma vez, Priscila. E este foi o nosso quadro Fala Mais Saúde. Na semana que vem, sempre às quartas-feiras, tem mais. Fala Mais Saúde. Oferecimento. Beneficente Portuguesa. Tradição e tecnologia avançada para cuidar melhor de você.